Amada igreja, a paz do Senhor, boa noite, louvado seja o nome do Senhor mais uma vez, que Deus seja louvado para todo sempre. Eu gostaria de falar com você nessa noite sobre a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. O livro de Isaías 53, versículo de número 1 em diante, diz a palavra de Deus: Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo, perante ele como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o seu rosto. Era desprezado, dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre nós a iniquidade de todos. E ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca, e como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E por juízo e opressão foi arrebatado, e de sua linhagem, que é dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ferido. Ele foi ferido. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo, ele traz para nós uma narrativa da ceia do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar. Às vezes nós vemos as pessoas falar assim, a Santa Ceia. A Bíblia não fala em lugar nenhum que a ceia é santa, mas a ceia é chamada de ceia do Senhor, né? Nós estamos idolatrando e deusando a ceia, colocando ela como santa, e não é santa. No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, logo após a escritura do versículo 1, quando chega no versículo 17, nós vemos aqui falando sobre o quê? O versículo 1 de 1 Coríntios 11 fala: sedes meus imitadores também, como eu sou de Cristo. Fala sobre o véu e o uso na igreja de Coríntios. Depois vem falar aqui sobre a instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Então não é Santa Ceia, é a ceia do Senhor. O tema que eu quero falar agora para você, já estou aqui com o vinho e o pão, para nós celebrarmos a ceia neste texto. Mas eu quero falar um pouco sobre Isaías 53, o versículo 1 até o versículo 9 que eu li. Amém? Então, neste texto de Isaías 53, nós vemos que há uma visão profética e de revelação futura da parte do profeta Isaías. Esses 12 versículos que nós acabamos de ler, que está em Isaías 53, ele fala sobre várias coisas que aconteceu ali, para que nós hoje pudéssemos participar da ceia do Senhor. A humilhação de Jesus, primeiro ponto foi a humilhação, né, que Jesus passou, e a ceia foi dada ali, naquele momento que ele estava ali com seus discípulos, ele anunciar a sua partida. E os discípulos estavam sendo pela última vez com o Senhor Jesus de Nazaré. Então o primeiro ponto que eu quero falar foi sobre a humilhação. Jesus veio como Filho de Deus na terra, todos nós sabemos disso. Que ele veio como Filho de Deus, né, para essa terra. E ele sendo homem, sendo Deus, ele sendo 100% homem, 100% Deus, ele não deixou de amar a obra de Deus, a obra do seu Pai. Ele fez a obra na integridade, na íntegra. Ele cumpriu os mandamentos do Senhor que foi imposto por Deus para ele. Então nós vemos que o Filho de Deus, o unigênito de Deus, ele amava fazer a vontade de seu Pai. E Isaías escreveu que ele foi levado para o matadouro como ovelha, aos seus tosqueadores, e não abriu sua boca. E muitas vezes nós andamos como ovelhas desgarradas que não tem pastor.
Mas Deus, ele nos faz pensar um pouco mais nessa noite, antes de tomar a ceia, o que foi o sacrifício de Jesus. Jesus foi transpassado 3 vezes. A primeira vez ele foi transpassado nas mãos, a segunda vez ele foi transpassado nos pés, e a terceira vez ele foi transpassado do lado direito, quando foi perfurado com uma lança. Mas grande foi a humilhação dele por nós. Ele passou uma grande humilhação de morte de cruz. Por que eu digo grande foi a humilhação de Jesus? Queridos, naquele tempo, uma pessoa que era levada a um madeiro, ou seja, a uma cruz, ela era uma pessoa que tinha roubado a sociedade, uma pessoa criminosa, uma pessoa que não tinha origem, uma pessoa sem família, uma pessoa totalmente escrupulosa. Então Jesus foi levado para ali como rejeitado rejeitado da sociedade, da nação. Eles não queriam Jesus, então eles rejeitaram ele. Nós o rejeitamos e ele ferido nele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Nós rejeitamos e olhando, não vimos nele beleza alguma. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Hoje nós tomamos a ceia do Senhor, mas muitas vezes nós nem sequer paramos para pensar de fato o que é a ceia do Senhor. O que nos faz refletir sobre a ceia do Senhor. Qual é a necessidade de tomar a ceia? Nós estamos anunciando a volta de Cristo quando nós tomamos a ceia do Senhor. Terceiro ponto, morte de cruz. Morte de cruz era para bandido, para pessoas que escrupulosas, pessoas contra a vontade da hierarquia do homem naquela região, naquela sociedade. Havia ali leis, e essas pessoas que morriam na cruz eram bandidos, ladrões. Fato é que do lado direito, do lado esquerdo de Jesus tinha 2 bandidos, 2 ladrões, 2 criminosos. Então, como era a morte de cruz? A morte de cruz era das piores mortes que podia se haver naquele tempo. Era a morte mais horrível que podia existir. As pessoas eram penduradas no madeiro, e ali elas eram amarradas, e elas padeciam ali muito tempo amarradas ali naquele madeiro, expostas no sol, e os abutres, as aves do céu vinham e começavam a comer as carnes da pessoa, praticamente viva em cima daquela cruz. Você sabe o que é isso? E Jesus foi o único ser humano que foi pregado realmente na cruz. Os demais eram amarrados, mas ele foi pregado. Colocaram-se 4 pregos na cruz. Um prego numa mão esquerda, um prego na mão direita, um prego nos seus pés e um prego na cabeça, em cima na placa. Não na cabeça, mas na placa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, era uma morte horrível. E Deus amou tanto a nação, amou tanto o mundo, que deu o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas como uma ovelha, foi calado para a cruz. Ele não abriu a sua boca, ele foi ali sem murmurar. Ele poderia murmurar e não aceitar a cruz se ele quisesse, mas ele aceitou a morte de cruz para cumprir o mandamento a qual seu pai tinha ordenado, que ele foi levado para o madeiro para morrer ali naquela morte de cruz, para a remissão dos pecados. Aparece 30 vezes escrito na Bíblia, no livro de Apocalipse, a expressão Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não posso demorar muito, ser muito longo, mas eu quero então que você pegue aí agora o vinho e o pão, e nós vamos agora ministrar o pão e o vinho. Pode ser qualquer, o suco pode ser o suco de uva, pode ser um suco artificial, e o que você quiser. O que simboliza aqui é a nossa fé, amém? Isso aqui são simplesmente uma forma de relembrar o que foi feito por Jesus. E diz assim a palavra de Deus em 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos do corpo de Cristo. Porque semelhantemente, de modo, depois de haver ceado, tomou o cálice também em suas mãos, dizendo: este é o cálice, a nova aliança, no meu sangue, que fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tomamos do sangue de Jesus. Aleluia.
Glórias a Deus. Porque todas as vezes que comeres e beber deste pão, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor dignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba desse cálice. Amém? Eu gosto sempre de fazer dessa forma a ceia, porque a ceia ela não pertence à igreja transcultural. A ceia não pertence à igreja A ou B, mas a ceia pertence ao Senhor. Então nós não podemos julgar quem pode e quem não pode tomar a ceia. O homem deve examinar a si mesmo para não comer do pão e nem tomar do vinho, nem comer do corpo e nem tomar do sangue de Cristo indignamente. Querido, resumindo aqui essa palavra, nós temos o privilégio hoje de tomar do sangue e comer do corpo de Cristo para anunciar a remissão dos pecados pela morte de Cristo e anunciar a sua vinda, anunciar a morte dele até que ele venha novamente. Jesus está voltando e é tempo de nós buscarmos a presença de Deus. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, e a paz agora que está sobre nós vem através do castigo que ele levou no madeiro. Se Jesus não tivesse se sacrificado por mim e por você, nós não poderíamos tomar do corpo e nem do sangue, nem do vinho e nem do pão hoje. E por amor e pela graça de Deus, Jesus ele foi julgado 6 vezes, ele foi julgado 3 vezes pelo Sinédrio e 3 vezes pelos religiosos. Quando um condenado é levado à promotoria, levado ao juiz da cidade, à comarca do fórum, que ele é acusado de alguma coisa, ele tem um advogado para acusar e um advogado de defesa. Jesus não tinha advogado de defesa, ele só teve acusadores. Mas Deus aprove colocar ele em enfermidade, deixar ele padecer, para que eu e você pudesse hoje tomar do corpo e do sangue de Cristo. Vamos orar? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, não ser somente agora, mas para todos sempre, todos digam amém. Senhor, muito obrigado por nos permitir tomar do corpo e do sangue do Senhor e anunciar a sua morte, a sua vinda, anunciar a sua morte após a sua vinda. E nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima. Após a sua morte, a sua ressurreição, ao terceiro dia ali, ela é legível. Até hoje nós podemos ver e crer através da Escritura que o Senhor é vivo e vive para todo sempre. Jesus não morreu. Ele ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Senhor e lá ele vai vir. E vai buscar a sua igreja. Que você possa aí ser abençoado essa semana e que esse mês nós possamos voltar para a igreja e continuar fazendo ali a nossa oração, a nossa adoração ao nosso Deus do céu, ao Senhor Todo-Poderoso. Que a graça de nosso Senhor seja com você e com toda a sua família. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e que Deus possa abençoar cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Um abraço forte, fiquem todos com a santa paz do Senhor e até uma próxima oportunidade. Lembrando, a ceia é do Senhor e Jesus foi transpassado 3 vezes, uma na mão, uma nos pés e uma do lado direito, a qual a lança perfurou o seu corpo. Ele foi rejeitado, acusado 6 vezes, julgado 3 vezes pelos religiosos e 3 vezes pelo Sinédrio. Então, nós devemos valorizar a obra do Senhor e ver o quanto é bom servir a Deus. Amém? Deus abençoe, um abraço e fiquem todos com a santa paz do Senhor mais uma vez.